Bom, agora a gente vai fazer a perguntinha para Fê. Então, eu vou começar com a parte que eu adoro, que é conhecer um pouquinho mais da sua trajetória aqui na vinda para o Canadá como empreendedora. Vamos lá. Primeiro, vou fazer um disclaimer aqui que eu nunca tive a intenção de ser empreendedora, ao contrário do que muita gente acha, né? Isso nunca passou pela minha cabeça em nenhum momento, né? Eu vim do Brasil para fazer um mestrado aqui e acabei até indo mais para a minha zona de conforto, porque eu sempre tive vontade de trabalhar com design de interiores, mas eu nunca tive coragem de mudar de carreira no Brasil. E mesmo quando eu resolvi mudar para o Canadá, eu ainda fiquei muito insegura, porque como eu não sabia como era o mercado de trabalho para um designer aqui, eu achei melhor realmente ficar aí na zona de conforto e fiz um mestrado em liderança global, que é de management, né, de business, e que eu poderia continuar atuando aí na minha área de finance, né, se tudo desse errado, né. Só que a vida é uma caixinha de surpresa, né, gente? E eu, como sempre quis trabalhar como designer de interiores, eu sempre fiquei ali jogando pro universo. E o meu marido tem uma prima que é designer e eu sempre fiquei brincando com ela. Eu vou trabalhar com você, Ju, ainda vou trabalhar com você. E aí, quando eu mudei pra cá, a Ju falou, e aí, agora você se mudou, muito mais fácil abrir uma empresa no Canadá, por que a gente não vai, então, abrir a nossa empresa? E aí realmente surgiu a lâmpadazinha, a lâmpadazinha do empreendedorismo e eu fui construindo isso dia a dia, né? Não tinha nenhum conhecimento e uma coisa até que a gente já falou em outros vídeos anteriores, né? A rede de apoio é muito importante e eu encontrei pessoas que me apoiaram nessa ideia sem eu nem ter nome de empresa ainda e essas pessoas me ensinaram o caminho da pedra, das pedras, né, de como abrir a empresa, onde que eu tinha que ir, como é que fazia, né, quem que eu tinha que contactar, enfim, em suma. Gente, abrir empresa no Canadá é muito mais fácil do que no Brasil. Você abre em 2 dias, não é? Pela internet. É muito rápido, é tudo online. Sem despachante. Sem despachante. Na verdade, você abre na hora. E até o número do GST você faz. Tem que fazer um name request. Se você já tiver um nome aprovado, é no dia. Mas enfim, gente, quem quiser dica, eu depois explico aí como é que abre a empresa, mas é super simples. E aí, realmente, com essa mudança e o incentivo da Juliana, né, minha sócia, a gente acabou abrindo a empresa, só que a gente ficou naquela coisa assim, o que, né? Porque eu não sou designer de interiores, eu até estou tirando uma certificação de homestaging que tem a ver com design, né? E aí pelas minhas dores, né, pelo que eu passei para chegar aqui, né? Porque para quem ainda não sabe, eu imigrei para cá com a minha filha com 7 meses, com o meu cachorrinho com 9 anos e o meu marido, e a gente se mudou somente com 8 malas e mais uma mudança internacional aérea que chegou depois de um mês aqui no Canadá. Então a gente veio realmente assim, de barriguinha para o Canadá. Então eu digo que eu passei, acho que quase tudo que um novo imigrante passa quando ele vai mudar para outro país. Então, através da minha experiência, a gente foi aí modelando, né, o que a gente poderia minimizar. Então, se a gente pudesse resumir assim em uma palavra, o porquê você escolheu fazer o empreendedorismo, a gente diria que é a sua paixão? Foi o seu hobby do Brasil que viabilizou o empreendedorismo no Canadá? Eu acho que na verdade é juntar a fome com a vontade de comer. Porque, obviamente, colidiu, né, com o momento de vida que eu estava, que era, primeiro, mudando de país e, segundo, sendo mãe, né? Eu praticamente não exerci minha maternidade no Brasil, né? Eu vim pra cá, ela tinha 7 meses, então eu estava de licença maternidade, né? Então, eu também trouxe essa mudança do fato de, será que eu vou para uma empresa, trabalhar no emprego formal, e como que eu faria isso com a minha filha em casa? Então, o empreendedorismo também foi muito benéfico, porque eu consegui, além de unir uma paixão, né, de trabalhar
não só com design de interiores, mas eu sempre tive paixão em ajudar as pessoas. Eu sempre amei fazer trabalho voluntário, adorava trabalhar com meus velhinhos, se Deus quiser um dia ainda me voltar a trabalhar com eles aqui. Enfim, e também poder unir a minha maternidade, então poder pegar minha filha na escola ou na creche, enfim. Então, mais até valores, as suas prioridades. Eu acho que qualidade de vida, acima de tudo, que eu acho que é o que todo mundo busca quando está vindo para cá, né? Mas eu acho que foi isso, acho que foi a fome com a vontade de comer. Gostei. Fê, a minha pergunta para você, você tem a House to Go, que vocês trabalham com relocação de pessoas e tal, e fazendo toda a estrutura da casa quando eles alugam. Isso. E coisas assim. E você também criou recentemente a House to Go Homestay. Você pode falar um pouquinho dessa área aí? Pra gente? Então, e aí, obviamente, eu acho, assim, a gente trabalha muito com o público brasileiro, principalmente para esse braço da empresa que é voltado realmente para ajudar o novo imigrante a chegar aqui já com tudo pronto, né? Mas, para o lado de design de interiores, que é realmente algo que a gente gostaria de ser reconhecido na nossa empresa, é um mercado um pouco mais complicado de entrar, porque quando a gente fala para o mercado local, e aí a Fê pode até dar dicas em relação a isso, né? Eu acho que eu ainda estou precisando desse coach, na verdade. É um desafio muito grande para a gente se provar no mercado local, né? E por isso que a gente começou a empresa falando com brasileiro, porque é muito mais fácil falar para você que está aí, que fala a minha língua, que tem a minha cultura, né? Agora, como se provar no mercado que já está estabelecido, com profissionais gigantes dentro de design de interiores, e eu vi com a minha empresinha aqui pequenininha e falar, olha, você deveria fazer seu projeto comigo e não com a empresa XPTO, né? Então, na minha cabeça, eu entendi como estratégia para entrar nesse mercado através do homestaging, porque para quem nunca ouviu falar essa expressão, o homestaging, sabe quando você vai lá naquele stand da Cirela aí, quando o prédio está construindo, aí tem aquele stand pronto, né? Isso é staging, né? Você fazer a decoração de um ambiente, né? Seja para vender para uma empreiteira que fala, né? Sim, uma construtora, ou de repente para uma pessoa que tem um imóvel e quer vender para uma terceira pessoa e precisa ali dar um tapa no visual para ele ficar mais vendável, né? Então a gente entendeu que isso era uma estratégia para a gente mostrar mais o nosso serviço, porque acaba sendo um cartão de visita, né? Todo mundo que entra ali fala, nossa, que bacana, quem decorou esse ambiente? É uma extensão do que vocês começaram a fazer com a House to Go, sim, claro. Obrigada. Então, eu tenho, na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário que eu assisto os teus stories, né? E eu acho legal que você vai nas lojas de departamento. Sim. E você faz vários vídeos falando sobre várias coisas assim da casa, do que você pode comprar, trazer. E eu me lembro que quando eu vim para cá, eu deixei várias coisas no Brasil, achando que ia ser mais barato comprar aqui. E no final foi totalmente ao contrário, a gente se arrependeu profundamente. E eu me lembro de você mostrando vídeos, falando, pessoal, olha, isso aqui é importante, isso aqui você acha aqui. Então, assim, a pessoa que te acompanha, ela acaba aprendendo o que ela vai trazer, o que é mais fácil você ajudar na consultoria, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é muito importante, assim, a gente está aqui para ajudar e, obviamente, olhando a nossa mídia social e fazendo sua pesquisa também, né? Você consegue identificar o que vale e o que não vale a pena. Eu acho assim, você não vai trazer o sofá da sua casa porque não tem sentido você pagar uma mudança internacional para trazer um sofá. Mas se você é apaixonado por cozinha, por exemplo, e tem todas as suas panelas Le Creuset, traga a sua panela Le Creuset, porque não vai ser barato. Não é barato no Brasil, não é barato aqui. Né? Pode ser que você consiga uma promoção e tal, mas quanto você vai vender no Brasil? Né? E quanto você vai dolarizar depois dessa venda? Você vai vender pelo menos por 50%, depois você vai dolarizar, vai perder mais, né? Um terço pelo menos. Né? E aí na hora de comprar aqui acaba não valendo a pena. Então vale a pena fazer o cálculo aí do extra da bagagem, que, por exemplo, a gente fez isso. A gente, além de ter feito a mudança internacional, porque eu tinha realmente quadros, eu já vim com a minha cabeça de que a gente iria ficar pelo menos 5 anos. E para os 5 anos, o que eu paguei de mudança internacional fazia sentido, financeiramente fazia sentido.
né? Mas também fizemos um extra na bagagem. Então, às vezes você vai pagar $150 Numa mala, cara. Na época eu ainda vim com 32 e hoje o cliente ainda estava falando que a Air Canada ainda tem mala de 32. Então fica aí a dica. Eu não sei se prossegue ou não, mas eu acho que sim. Então, uma mala extra de 32 quilos por $150, cara, dá pra você colocar coisa pra caramba, dependendo. Se você for estratégico no item que você tá escolhendo trazer, vale muito a pena. Eu dei muita sorte nesse ponto, porque a minha mãe ficava indo e voltando. Daí ela trouxe muita Ah, mas isso a gente também. A gente tem várias caixas já prontas que cada vez que eu vou te visitar, nossa, você pode fazer aquela caixinha. Eu trouxe coisas assim. 15 anos depois eu comecei a trazer, porque quando a gente veio nós trouxemos absolutamente nada. Eu fui pro Brasil agora em dezembro, trouxe as duas mesinhas de luz que eram da minha avó. Mas eu acho que vale a pena, coisa tipo uma louça que você gosta, até não é nem tanto pelo valor, mas emocional, né? Sim, talheres que você tenha, coisas assim, né? Isso é uma coisa quadros super importante de falar, gente. Quando você planejar sua mudança, não importa, às vezes a pessoa não tem nada, tipo, não sou casada, não fiz festa de casamento, não ganhei presente, enfim, não tem coisa realmente de valor. Mas traga aquele item que te remete à sua casa. Porque, assim, a vida aqui no início já é tão difícil, às vezes você não está no emprego que você gostaria de estar, você está tendo que matar um leão todo dia com um inglês ou num college que de repente não é exatamente o college que você esperava, enfim. Você tem que chegar em casa e se sentir em casa. Então, às vezes, ter uma gravurinha presa num quadro que você lembra da casa que você morava no Brasil. Então, você abre a porta da sua casa e fala, nossa, eu estou em casa. Isso faz muita diferença. Então, traga o seu item afetivo. Isso faz muita diferença. Hoje em dia, todas as fotos são eletrônicas, mas na minha época você tinha álbuns de fotos. Eu trouxe uma mala cheia de álbuns de fotografia. Foi uma das coisas que eu realmente... Você quer contar o que você trouxe? Olha, o que pra mim é importante é guitarra, então eu trouxe um monte de guitarra. Você sabe o que eu trouxe? Eu trouxe um tubarão desse tamanho de pelúcia. Que eu menti do Brasil até aqui, dizendo que estava trazendo para uma sobrinha. Porque ninguém acreditou que era meu. Olha, gente, eu tenho que contar a vocês que quando viemos com 10 malas, 5 das malas eram livros. E 80% daqueles livros eram meus. Só que eu guardei esses livros todos e tal, e eu só... Em 7 anos atrás, quando eu mudei para minha casa, que eu estou morando agora, foi quando eu tive a coragem de admitir que esses livros não serviam mais nada. Trouxe à toa. Há muitos livros técnicos e tal, na faculdade, legislação já ultrapassada do Brasil, e eu não queria me livrar dos livros e só me livrei. Mas naquele momento fez bem. Mas na época eram as coisas que eram importantes. E às vezes o item afetivo que nesse momento não é depois. Os livros, álbuns de fotografias, são as coisas que eu realmente... Coisas de casa não trouxe nada, que me arrependi. Fui trazendo depois. Mas eu acho que eu sou suspeita porque eu fiz mudança mesmo, né, gente? Mas assim, obviamente, abrir a porta da minha casa e olhar os quadros que eu tinha pendurado no meu apartamento. E ver o meu cachorrinho andando lá pra mim quando eu chego. Não tem adaptação mais instantânea do que essa, com certeza. Sim. Então fica a dica aí pra você que tá vindo. Lembra que às vezes tudo que você precisa é daquele sentimento de estar em casa. É isso mesmo. Claro. Verdade. Tchau, tchau. Vai.